Olá pessoal, dando sequência então aos slides referentes à probabilidade, antes da gente seguir com novas definições, vamos pensar num exemplo com algumas informações extras. Considere uma urna que contenha 15 bolas numeradas de 1 até 15. Retira-se uma bola ao acaso e vê-se que o número sorteado é maior do que 6. Qual que é a probabilidade desse número ser múltiplo de 5? Como a gente tem aqui um problema de probabilidade, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar o espaço amostral, tá? Então, o espaço amostral é essa urna com 15 bolas numeradas. Então, eu tenho ômega igual a 1, 2, 3, até o 15. Quem que é o meu evento de interesse? Ou qual que é a minha pergunta final? A minha pergunta final é qual que é a probabilidade desse número ser múltiplo de 5. Então, o meu evento de interesse é que o número sorteado seja múltiplo de 5. Considerando esse espaço amostral que eu tenho aqui, eu tenho 3 elementos ou 3 pontinhos que são múltiplos de 5, o 5, o 10 e o 15. Se eu fosse calcular simplesmente a probabilidade então, do número sorteado de uma urna com 15 bolinhas ser múltiplo de 5, eu pegaria o número de elementos aí em que esse número é múltiplo de 5, ou seja, 3, e dividiria pelo número de elementos do meu espaço amostral, 15. Ou seja, o resultado dessa probabilidade do meu eventual de interesse seria 3 dividido por 15. Se eu fosse simplificar, a probabilidade do evento de interesse seria 1 dividido aí por 5, ou 1/5. Bom, dito isso, observem o seguinte, que dentro desse meu exemplo, eu tenho uma informação extra que eu não utilizei no cálculo dessa probabilidade. Eu sei que essa bola que eu retirei, ela tem número maior do que 6. Então, o que acontece? Com essa informação a mais que a gente tem, observe que a gente acaba atualizando o nosso espaço amostral. Né? O nosso problema inicial era a urna com as 15 bolinhas. Quando eu fiz o sorteio, o que aconteceu? Eu verifiquei, de alguma maneira, que aquela bolinha necessariamente vai ser um número maior que 6. Então eu atualizei meu espaço amostral. Se eu fosse colocar isso em termos matemáticos, a gente teria alguma coisa desse tipo. A gente teria um novo espaço amostral, né? Por que um novo espaço amostral? Porque eu sei que essa bolinha que eu retirei ela é maior do que 6. A pergunta final ainda do meu evento de interesse continua a mesma. Eu quero saber qual que é a probabilidade desse número que foi sorteado ser múltiplo de 5. Mas considerando essa informação extra que eu tenho. Né? Essa informação extra, então, seria essa atualização do espaço amostral. Como eu calcularia a probabilidade do número sorteado ser maior que 5, sabendo que a bolinha que foi retirada é maior do que 6? A ideia seria calcular, então verificar quantos números ou quantos elementos dentro desse meu novo espaço amostral atualizado são múltiplos de 5. Nesse meu novo espaço amostral atualizado, eu tenho 2 elementos que são múltiplos de 5. Eu tenho 10 e eu tenho 15. Então, qual que seria a probabilidade do número ser múltiplo de 5, dado que eu sei que o número retirado foi maior que 6? 2 elementos em 9 elementos possíveis. Então, essa seria a probabilidade do meu evento de interesse sabendo dessa atualização, sabendo dessa nova informação. Seria 2 nonos. Né? Então, observe que quando a gente considera essas atualizações, essas informações extras, as probabilidades elas devem ser calculadas de maneiras diferentes. Tá? E o problema de Monty Hall, que eu vou passar o vídeo para vocês no Moodle, que eu comentei no primeiro vídeo dessa série sobre probabilidade, é dependente justamente dessa definição que a gente vai ver agora. Quando a gente tem essa atualização do espaço amostral, a gente trabalha com o que a gente chama de probabilidade condicional. Então, assim, obviamente, é possível calcular essas probabilidades sem a utilização de fórmulas. Né? Se a gente consegue entender o que está acontecendo, né, no problema especificamente, a gente consegue obter essas probabilidades de maneira correta. Então, se eu entendesse que houve essa atualização do espaço amostral, eu conseguiria calcular, e baseado na probabilidade clássica, né, da definição clássica, eu conseguiria calcular tranquilamente. Mas o que a gente vai fazer aqui é formalizar conceitos. Então eu vou trazer para vocês, ou definir para vocês matematicamente ou estatisticamente, o que seria o cálculo da probabilidade condicional. E aqui a gente tem a definição do cálculo da probabilidade condicional. Então, sejam A e B 2 eventos de um espaço amostral ômega, associado a um experimento qualquer, em que a probabilidade de A é maior que 0. Então, o evento A não é um evento impossível. A probabilidade de B ocorrer condicionada a ter ocorrido é dada por essa formulinha. Então vamos pensar o que a gente está fazendo aqui, pessoal.
A gente quer calcular a probabilidade de um evento qualquer acontecer, dado que um outro evento aconteceu, que já ocorreu. No caso do nosso exemplo, a gente quer calcular a probabilidade do número ser múltiplo de 5, dado que o número sorteado foi maior que 6. E a notação que a gente utiliza para isso, então, é essa barra aqui, né, essa barra vertical. Então, a probabilidade do evento B acontecer, dado que o evento A aconteceu, é igual a essa forma. Probabilidade B dado A, ou condicionado a A, é igual a essa forma. E o que a gente tem aqui, então? No numerador é a probabilidade de A interseção com B, e no denominador a probabilidade do próprio evento A. Então, no nosso exemplo, né, vamos trazer para o nosso exemplo agora, posso calcular assim a formulinha como a gente fez inicialmente nesse vídeo, ou posso aplicar essa fórmula. A probabilidade, então, do meu desse lançamento, desculpa, dessa retirada, né, da bolinha da urna ser um número múltiplo de 5, dado que eu sei que a bolinha tem um número maior do que 6, é igual a, vamos utilizar a nossa formulinha, a probabilidade da intersecção desses dois eventos, dividida pela probabilidade do evento que já aconteceu, né, o que já ocorreu. Nesse caso, então, probabilidade de ser múltiplo de 5, intersecção de ser maior que 6, eu tenho dois casos possíveis, né, 10 e 15, em 15 do meu espaço amostral, 2 dividido por 15. E aqui, então, a gente traz novamente as operações básicas com eventos. Tá? Existem dois elementos possíveis, né, dois únicos pontos amostrais na intersecção entre múltiplo de 5 e maior que 6. Dividido pela probabilidade do evento que já ocorreu, maior do que 6. Maior do que 6, a gente viu, a gente tem 9 pontos no espaço amostral. Então, 2 dividido por 15, dividido por 9 por 15. Fazendo aí as continhas, a gente tem dois elementos em 9 possíveis. Tá? Então, consigo calcular pensando um pouquinho, fazendo essas atualizações, ou direto aqui, utilizando a fórmula. A gente, teoricamente, tem que chegar no mesmo resultado. Tá? E baseado nessa formulinha aqui da probabilidade condicional, que a gente consegue desenvolver outras definições bastante importantes. Tá? A primeira delas é a regra da multiplicação. A regra da multiplicação nada mais é do que uma maneira da gente calcular, né, um modo da gente calcular a intersecção de dois eventos. Né? Então a probabilidade de A intersecção com B é igual a uma dessas duas formulinhas. Se a gente olhar a fórmula do slide anterior, na verdade o que a gente fez foi multiplicar em cruz. Né? Ali atrás a gente tinha que a probabilidade de B dado A era igual à intersecção, a probabilidade da intersecção desses dois eventos dividido pela probabilidade do evento que já ocorreu. O que a gente está fazendo aqui? Como se tivesse multiplicado em cruz, a probabilidade da intersecção vai ser a multiplicação dessas duas coisas. E aqui, essa regra é bastante interessante para a gente calcular probabilidades em espaços amostrais que são realizados em sequências. A gente já vai ver um exemplo aí de quando utilizar isso ou por que utilizar essa ideia, tá? De novo, essa regra aqui ela vai ser bastante importante, que é baseada ali na probabilidade condicional, vai ser bastante importante para a gente construir algumas definições bastante relevantes aí nessa disciplina. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Considere uma urna com 3 bolas azuis e 7 bolas vermelhas. 2 bolas são retiradas da urna, uma após a outra sem reposição. Determine o espaço amostral e as probabilidades associadas a cada ponto amostral. Tá, para fazer esse exemplo, pessoal, a gente vai construir o que a gente chama de árvore de probabilidades aqui, tá? Para que ela vai servir para a gente? Primeiro, para facilitar a construção do espaço amostral e segundo, para facilitar o cálculo da probabilidade de cada um dos pontinhos do meu espaço amostral. No exemplo aqui, então, a gente tem 2 bolas que são retiradas da urna, uma após a outra, sem reposição. O que significa o sem reposição? Inicialmente eu tenho uma urna com 10 bolinhas, eu vou retirar uma bolinha, anotar a cor dela, tá? E ao invés de eu voltar essa bolinha para dentro da urna, eu vou colocar ela no canto. Então eu vou transformar o meu espaço amostral, ele tinha 10 bolinhas anteriormente, vai ter 9. E aí eu tiro a minha segunda bolinha, tudo bem? Então assim, reposição significa isso. Tudo bem, então essa árvore de probabilidades, ela vai indicar para a gente todas as possibilidades possíveis. Vamos pensar na primeira retirada. Eu tenho bola azul e bola vermelha ali dentro da minha urna. Na primeira retirada, eu posso tirar uma bola vermelha ou eu posso tirar uma bola azul. Tá? Então essa é a primeira ramificação dessa árvore.
Se eu tirar, tanto faz, se eu tirar a bola vermelha ou tirar a bola azul na primeira, eu tenho a oportunidade na minha segunda retirada, mesmo que sem reposição, de também tirar a bola vermelha e bola azul, nas duas possibilidades, tá? E assim eu consigo construir essa minha árvore de probabilidades. E aí cada um desses caminhos dessa árvore, então vermelho com vermelho, vermelho com azul, azul com vermelho e azul com azul, vai corresponder a um ponto do espaço amostral. Se eu tenho 4 finais aqui, né, possíveis, eu tenho 4 pontos no meu espaço amostral. Meu espaço amostral, para ele ser construído, então, vai ser 2 bolinhas vermelhas, 2 bolinhas azuis. Bolinha vermelha na primeira retirada, bolinha azul na segunda retirada. Ou então, bolinha azul na primeira retirada, bolinha vermelha na segunda retirada. Observem também, pessoal, que a gente tem probabilidades associadas nessa árvore aqui. Essas probabilidades estão aqui para auxiliar a gente nos cálculos, tá? Como é que a gente vai calcular os espaços, as probabilidades associadas a cada ponto do espaço amostral? Utilizando a regra da multiplicação que a gente acabou de ver no slide passado. Probabilidade de A intersecção com B é igual a probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. Vamos lá. Calcular a probabilidade do primeiro ponto amostral, de retirar vermelha na primeira e vermelha na segunda. Matematicamente falando, isso vai ser probabilidade de vermelha na primeira intersecção com a vermelha na segunda. Usando a formulinha aí, né, da regra da multiplicação, é a probabilidade de a gente tirar a vermelha na primeira, vezes a probabilidade de eu tirar a vermelha na segunda, dado que eu tirei vermelha na primeira. E aí a gente tem os resultados. Vamos fazer o seguinte, ao invés de utilizar essa fórmula, vamos pensar nessa árvore aqui de probabilidades. Eu quero saber a probabilidade de tirar vermelha na primeira e vermelha na segunda. Então vamos fazer o caminho aqui, ó. A probabilidade, né, então, a princípio que eu tenho as 10 bolinhas, 7 vermelhas e 3 azuis, a probabilidade de eu tirar vermelha na primeira bolinha é 7 décimos. Tudo bem? Lá da definição clássica de probabilidade. Tirei a vermelha na primeira, então eu anoto ali o resultado, que foi vermelho, e deixo essa bolinha separada. A probabilidade de ter tirado ela foi 7 décimos. Quando eu tirei essa bolinha e coloquei ela do lado, eu transformei o meu espaço amostral e sobraram 9 bolinhas ali dentro. E dessas 9 bolinhas, 6 são vermelhas. Então a probabilidade de eu tirar vermelha na segunda, dado que eu tirei vermelha na primeira, é 6 nonos. Qual que é a probabilidade, então, de eu tirar bola vermelha na primeira e vermelha na segunda? Basta eu seguir esse caminho, vermelho e vermelho, e fazer as multiplicações. 7 décimos vezes 6 nonos. É exatamente isso que essa fórmula aqui, essa regra da multiplicação faz pra gente. 7 décimos vezes 6 nonos. Isso são 14/30. Probabilidade de tirar azul na primeira e azul na segunda. Vamos esquecer aquela fórmula ali por enquanto. Então, a probabilidade de eu tirar azul na primeira retirada, a bolinha azul na primeira retirada, é a seguinte. Tenho 10 bolinhas ali dentro, eu sei que 3 delas são da cor azul. A probabilidade de sair azul nessa primeira retirada, então, vai ser 3 bolinhas em 10. 3 dividido por 10. Dado que saiu essa primeira bolinha azul, qual que é a probabilidade de eu tirar essa segunda bolinha azul? Então, eu retirei uma bolinha, eu sei que meu espaço amostral de 10 passou para 9 bolinhas. E das 3 azuis que eu tinha anteriormente, 2 sobraram ali dentro. Então, 2 nonos. Qual que é a probabilidade de sair azul na primeira e azul na segunda, então? Basta eu multiplicar esse caminho inteiro. 3 dividido por 10, 2 dividido por 9. E é isso que a gente tem aqui na formulinha. A probabilidade de A na primeira intersecção de azul na segunda é igual à regra da multiplicação, probabilidade de azul na primeira, vezes a probabilidade de azul na segunda, dada azul na primeira. Então, 3 dividido por 10, vezes 2 dividido por 9, 2 dividido por 30. Seguindo, próximo ponto amostral, vermelha na primeira e azul na segunda. Então, vermelha na primeira a gente já conversou, 7 décimos. Qual que é a probabilidade de eu tirar azul na segunda? Retirei uma bolinha, eu sei que das 10 sobraram 9. Só que eu tenho as 3 azuis iniciais ali ainda. Então a probabilidade de eu tirar a bolinha azul aqui, dado que foi a vermelha na primeira, 3 nonos. Para eu calcular a probabilidade desse ponto especificamente, então para acontecer vermelha na primeira e azul na segunda, a probabilidade vai ser 7 décimos, siga o caminho, vezes 3 nonos. 7 décimos vezes 3 nonos, 7/30. E por fim, o último ponto amostral, bolinha azul na primeira, bolinha vermelha na segunda. Vamos fazer a mesma ideia no caminho aqui, 3 décimos, a probabilidade para tirar a bolinha azul na primeira retirada, 3 décimos, multiplico pela probabilidade de tirar vermelha na segunda, dado que eu tirei azul na primeira, 7 nonos. 3 décimos vezes 7 nonos, 7/30. E observe o seguinte, pessoal, a gente calculou as probabilidades associadas de todos os pontos amostrais.
Como a gente calculou para todos os pontos, a soma de todas essas probabilidades tem que dar 1, certo? Bom, dando sequência então, vamos tratar de eventos independentes. Vamos pensar no exemplo que a gente acabou de ver da retirada das bolinhas. Então a gente tinha 10 bolinhas dentro de uma urna, 7 bolinhas eram da cor vermelha e 3 bolinhas da cor azul. No nosso experimento aleatório, a gente retirava 2 bolinhas sem reposição. O que aconteceria? Vamos pensar o que aconteceria se eu realizasse esse procedimento, ou realizasse esse experimento aleatório com reposição. Vamos verificar o que aconteceria com o nosso espaço amostral e com a nossa árvore de probabilidades. O nosso espaço amostral ele continua o mesmo, né? Então são 2 retiradas, eu tenho bolinhas vermelhas e bolinhas azuis. Pode acontecer a mesma coisa, bolinha vermelha na primeira, bolinha vermelha na segunda, bolinha azul tanto na primeira como na segunda, bolinha vermelha na primeira, bolinha azul na segunda, bolinha azul na primeira, bolinha vermelha na segunda. Construindo essa árvore de probabilidades, a árvore também permanece intacta, né? Porque é o mesmo experimento, a diferença é essa parte do com reposição. O que mudou aqui então agora? Mudaram as probabilidades associadas a esses eventos. Na primeira retirada, nada acontece, né? A gente tem as mesmas probabilidades do que a gente viu no slide passado. Então a probabilidade de eu retirar a bolinha vermelha na primeira retirada, 7 décimos, probabilidade de tirar a bolinha azul na primeira retirada, 3 décimos. Então continuou inalterado. A mudança principal agora, ou a mudança que a gente vai ter agora, referente então a gente utilizar esse experimento com reposição, ao invés de sem reposição, é que a gente vai modificar as probabilidades associadas às segundas retiradas. Porque o que acontece com esse com reposição? Eu vou retirar a primeira bolinha, retirei a bolinha, vamos supor que ela é vermelha. Então observei que ela é vermelha. Ao invés de colocar ela para o lado, eu vou pegar essa bolinha vermelha e vou colocar ali na urna de novo. Então percebam que quando eu faço isso, eu faço esse movimento de colocar a bolinha novamente ali na urna, eu não modifico o meu espaço amostral. O meu espaço amostral, tanto na primeira retirada quanto na segunda retirada, é exatamente o mesmo. O meu número de elementos do meu espaço amostral continua o mesmo, e o número de bolinhas de interesse, né, seja vermelho ou azul, vai continuar o mesmo número em qualquer uma das retiradas. Então, assim, tanto faz se eu tirar a bolinha vermelha ou azul na primeira retirada, na segunda retirada, as probabilidades elas vão permanecer as mesmas. A probabilidade de tirar a bolinha vermelha na primeira retirada, 7 décimos. Na segunda, dado que eu tirei vermelha na primeira, 7 décimos igual. Por quê? Se eu tirei bolinha vermelha na primeira e voltei ela, espaço amostral inalterado, quantidade de bolinhas vermelhas inalteradas. Então, 7 décimos e 7 décimos na segunda também. A probabilidade de tirar a bolinha azul, mesma coisa. Se eu tirei vermelha na primeira, 7 décimos, voltei a bolinha vermelha ali dentro da urna, espaço amostral inalterado, quantidade de elementos do espaço amostral inalterado, 10 elementos, 3 bolinhas azuis, 3 dividido por 10. Então, quando a gente está tratando com eventos independentes, ou trabalhando com reposição aí no caso, o que acontece? Independentemente do que acontecer aqui atrás, nesse primeiro evento de interesse, as probabilidades aqui da frente, elas vão permanecer inalteradas. Então, indifere o que aconteceu aqui atrás, está independente. A ideia do evento independente é justamente essa. Independentemente do que aconteceu aqui atrás, eu tenho as probabilidades aqui inalteradas aqui na parte da frente. E é isso, né, voltando aqui para a definição, é isso que a definição diz para a gente. A probabilidade de B dado A, se A e B são independentes, vai ser exatamente igual à probabilidade de B. Não me interessa o que aconteceu nesse evento A. A probabilidade de B vai ser a probabilidade de B. Tá? A probabilidade de A não vai afetar, né, A ter acontecido não vai afetar a probabilidade de B. Tá? Analogamente, a probabilidade de A dado o evento B é igual à probabilidade de A. E assim, pessoal, a fórmula referente à regra de multiplicação que a gente viu aí no slide, ela vai tomar essa forma aqui. Se A e B são 2 eventos independentes, a probabilidade de A intersecção com B vai ser simplesmente a multiplicação dessas probabilidades. A probabilidade de A intersecção com B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Tá? E aqui estão aí os cálculos, né, das probabilidades associadas a cada um dos pontinhos. Probabilidade de vermelho na primeira intersecção com vermelho na segunda. Estou trabalhando com reposição, são eventos independentes, como a gente viu, probabilidade de vermelha na primeira vezes a probabilidade de vermelha na segunda. 7 décimos vezes 7 décimos. Isso dá 49 centavos. Né? Então, basta eu seguir nesse caminho, multiplica aí essas probabilidades associadas. Probabilidade de A intersecção...
a azul na primeira, intersecção com a azul na segunda, é a probabilidade de azul na primeira vezes a probabilidade de azul na segunda. 3 décimos vezes 3 décimos, 9 centavos. Probabilidade de vermelha na primeira vezes azul na segunda, probabilidade de vermelha na primeira vezes a probabilidade de azul na segunda. 7 décimos vezes 3 décimos, 21 centavos. Analogamente, a gente consegue a mesma probabilidade para azul na primeira e vermelha na segunda. Observa que a maneira de a gente calcular, se a gente desenhar essa árvore de probabilidades é a mesma, né? Basta a gente multiplicar os caminhos, né? A gente só tem que tomar cuidado com essas probabilidades que estão associadas aqui à segunda retirada, já que quando a gente está trabalhando com reposição, a gente trabalha com eventos independentes e não interessa o que aconteceu aí para trás dessa segunda retirada. Tá? Acho que por esse vídeo é isso, pessoal. Muito obrigado.